Olá pessoal da Confraria, eu sou Márcio Rodrigues, estamos aqui de volta mais uma vez para falar da informática para o concurso do Detran. Vamos aí à nossa videoaula. Como já apresentei, sou da Confraria de Salomão e lembrando que os tópicos para oficial e agente estadual de trânsito para o concurso de Detran, essas noções de informática servem para vários outros concursos, então fica aí a atenção para você se dedicar a vários outros concursos, para você utilizar essas videoaulas em vários outros concursos. Como se pode ver, os tipos de computadores, hoje em dia possuímos todo um acervo de computadores à disposição. Os tipos mais conhecidos são os desktops e os notebooks. Os desktops. O desktop é um computador clássico, com monitor, gabinete, teclado, todos bem separados. Precisa estar ligado a uma fonte de energia o tempo inteiro para funcionar. Em nosso estudo de hardware e software, estaremos nos baseando nos desktops, tanto faz a sua pronúncia, o importante é saber o conteúdo. Pelo menos aqui, em outro lugar seria muito bom aprender a pronúncia correta. Embora todos os componentes do seu interior também existam nos demais tipos de computadores, a principal característica do desktop precisa estar ligado a uma fonte de energia o tempo inteiro para funcionar. Notebooks. Essa solução surgiu para tornar os computadores portáteis. Integra monitor, gabinete, teclado em um conjunto único. Possui bateria interna, o que permite ficar fora da tomada por algumas horas. Netbooks. Os netbooks possuem telas menores do que um notebook. Geralmente gira em torno de 7 a 9 polegadas, mas se propõe a ter uma duração de bateria muito maior, além de ser mais leve, possibilitando o manejo e a movimentação do netbook. Por outro lado, seus componentes são de qualidade inferior, o que leva a uma pior performance. Ultrabooks. Os ultrabooks são mais leves e mais finos que os notebooks. As baterias são de duração mais longa e os componentes de uma melhor qualidade. Enfim, veio para trazer o que há de melhor em netbooks e notebooks, podendo até ter uma tela touchscreen, como a gente vê aqui na imagem, a mãozinha. Podendo até trazer, aqui também você vê, a tela touchscreen. Por ser um rótulo comercial, é difícil diferenciar notebooks de ultrabooks, porque o tamanho vai ser praticamente o mesmo. O que vai variar é que um é mais fino, que a bateria é mais longa. Smartphone. Sim, os smartphones são computadores. Sua única diferença é possuir um chip de celular embarcado. Os smartphones, nos dias de hoje, ultrapassam todos os demais tipos de computadores, como o dispositivo que mais acessa a internet. Os tablets são computadores ainda mais finos e leves do que os ultrabooks, projetados para serem manipulados diretamente pela tela touchscreen. Outros tipos de computadores. Temos aí aqui em cima os handheld, ou conhecido também como palm tops ou PDAs. Esses micros de mão ou de bolso fazem parte de outra família de equipamentos portáteis. São bem menores, leves e compactos, possuindo vários recursos oferecidos por um notebook, apresentando também, além do tamanho, preço reduzido. Oferecem desempenho, funcionalidade e portabilidade. Agora vamos falar das Smart TV. A Smart TV é uma expressão do âmbito da tecnologia que significa Smart, inteligente, TV, televisão, ou seja, televisão inteligente. A Smart TV também é conhecida como TV conectada ou TV híbrida, porque é uma conjunção da televisão com a internet. A popularidade das Smart TVs tem aumentado muito nos últimos anos, porque se trata de uma evolução de conceito de televisão, ou seja, ela propicia ao utilizador uma experiência bem mais proveitosa. Uma TV inteligente apresenta algumas características que até pouco tempo atrás só eram encontradas em computadores.
As características vão desde conexão ao Wi-Fi ou por cabo, entradas USB e HDMI. Além disso, o utilizador da TV inteligente ele pode instalar aplicativos, que podem ser gratuitos ou pagos, e outros recursos. Assim como nos smartphones, existem milhares de aplicativos das mais variadas categorias para todos os gostos. Aqui, o relógio inteligente, ou smartwatch, é o nome dado a um relógio inteligente, ou seja, um aparelho que mistura a aparência de um relógio de pulso tradicional com funcionalidades de um smartphone. Em inglês, o smartwatch, assim como Smart TV, é a junção de relógio com inteligência, ou seja, relógio inteligente. Opa, voltando aqui. Voltou. Consegui isso aqui. Os relógios inteligentes é uma evolução dos relógios tradicionais, porque os relógios antigamente tinham apenas a função de mostrar as horas. Hoje, pelos relógios inteligentes, também é possível acessar e-mail, ver fotos, previsão meteorológica, ouvir música, acessar as redes sociais e muitas outras coisas. Por norma, os relógios inteligentes funcionam como extensão do smartphone, ou seja, através de uma conexão via Bluetooth, ambos os aparelhos permanecem conectados, fazendo com que o usuário possa visualizar mensagens ou mesmo atender ligações usando o relógio, sem precisar tirar o próprio celular do bolso. Agora vamos falar de Von Neumann, arquitetura de Von Neumann. Os computadores, como os conhecemos hoje, são estruturas em cima da arquitetura de Von Neumann. Mas ele nasceu em 1903 e morreu em 1957. Foi um matemático húngaro que idealizou nos anos 40 que viria a ser a arquitetura básica de funcionamento dos computadores. Embora um pouco antiga, a despeito do avanço tecnológico que vivemos hoje, tal arquitetura permanece sendo o fundamento básico para a constituição dos mais modernos computadores. Aí vemos o diagrama simplificado de Von Neumann. Essencialmente, Von Neumann idealizou os seguintes componentes: dispositivos de entrada, aqui podemos ver, onde ficam teclado, mouse, fornecerão informações ao computador, ou seja, disporão de processos e seus resultados serão percebidos pelos dispositivos de saída, monitor, impressora, aqui os dispositivos de saída. Uma unidade de memória, aqui em cima, no qual os dados são armazenados, ou seja, a informação entra pelo dispositivo de entrada, passa pela unidade de memória e a gente vê o resultado através do dispositivo de saída. Esse meio da unidade de processamento, temos aqui a CPU, a unidade central de processamento. Não, CPU não é aquela parte que vem no computador, aquela estrutura que vem do lado de fora do computador, que muita gente, deixa eu voltar aqui, a gente vai falar sobre isso. Muitas pessoas chamam essa estrutura aqui, deixa eu voltar no desktop, muitas pessoas chamam essa estrutura de CPU, mas essa estrutura física se chama gabinete. Simples, CPU é central de processamento único, não é aquela caixa que fica do lado aí da sua mesinha. Essa caixa chama gabinete. Portanto, o CPU será o cérebro do sistema, dentro dele existirá uma ULA. Essa ULA, unidade lógica e aritmética, é capaz de realizar os cálculos, realizar as informações. E uma unidade de controle. A unidade de controle, ela coordena a comunicação com a CPU. Ela coordena a comunicação da CPU, da Central de Processamento Único, com importantes... A CPU, ela coordena a comunicação com os componentes externos a ela, ou seja, sistema de entrada, memória principal e os sistemas de saída.
Ainda é importante destacar que existe a existência dos registradores. Esse aqui vemos aqui em cima. Os registradores são pequenas unidades de memória que permitem a CPU realizar seus cálculos internamente. Os 5 componentes da estrutura lógica de Von Neumann são dispositivos de entrada, para que você fique bem aí gravado, uma unidade de memória, uma CPU, uma unidade lógica e aritmética e a unidade de controle. Agora vamos falar de Tannenbaum. Tannenbaum também ilustra a arquitetura de Von Neumann, evidenciando os registradores. Tannenbaum evidenciou essa parte aqui, barramento, os registradores e o barramento. Esta imagem ainda nos mostra esse barramento, que funciona como um canal de comunicação entre os diversos dispositivos de um computador. Mas não se preocupe, veremos todos esses componentes do computador mais à frente nas próximas aulas. Para encerrar aí a nossa aula, vamos aí resolver algumas questões para fixar sobre a estrutura de Von Neumann. CESP 2018. Na arquitetura de Von Neumann, o caminho único de dados é o barramento físico, que liga a memória diretamente aos dispositivos de entrada e saída. O objetivo desse barramento é a troca de dados externas com a máquina, enquanto a memória guarda os dados de forma temporária no computador. Essa questão está errada. Por que essa questão está errada? Porque a arquitetura de Von Neumann não tem como conceito o barramento único, ligando à memória os dispositivos de entrada e saída. A memória e os dispositivos de entrada e saída são ligados à UCP, a Unidade Central de Processamento. Como vemos nas imagens, nos diagramas aqui. Vamos a mais uma questão. Instituto Pró-Município, técnico em informática. O computador é um dispositivo capaz de executar uma sequência de instruções lógicas. Até aí tudo bem. Para tanto, segundo a arquitetura de Von Neumann, ele necessita no mínimo de 4 componentes de hardware, essenciais para ser considerado um computador. Esses componentes são memória, barramento, dispositivos de entrada e saída e rede. Na arquitetura de Neumann, não vimos nada sobre rede. Impressora, barramento, CPU e teclado. A impressora, tanto o teclado, podem funcionar como dispositivos de entrada e saída, então não são elementos separados. Mouse, teclado, dispositivos de entrada e saída, memória e dispositivos de entrada e saída. De novo, repetindo aqui, mouse, teclado, impressora. D, que é a nossa que, portanto, é a nossa questão correta. Central de processamento único, memória, dispositivos de entrada e saída e barramento. Questão correta, letra D. Vamos lá, temos aí mais uma questão da Universidade Federal de Santa Maria, também de 2017. A alternativa que representa corretamente os diferentes elementos que compõem a arquitetura de Neumann são, novamente, os elementos principais que compõem a arquitetura de Neumann. Vamos aí eliminar as coisas que não aparecem no desenho. Por exemplo, a letra B aqui mostra monitor, teclado e mouse. São todos elementos de entrada ou saída. Memória, processador e disco rígido. Nas imagens que a gente viu da arquitetura, não aparece disco rígido. Memória sim aparece, unidade de controle também aparece e processador, mas não são só esses 3. Cadê os dispositivos de entrada e saída? Disco rígido, como a gente já viu aqui em cima, ele não fala em disco rígido na sua arquitetura, processador, unidade de entrada e unidades de saída. Portanto, a questão correta sobrou a letra A. Memória, unidade lógica aritmética, unidade de controle, barramento e dispositivos de entrada e saída. Portanto, questão correta, letra A. Vamos aí, tem mais uma ainda. Mais uma. A arquitetura de computadores de Von Neumann é frequentemente definida como um conjunto de atributos da máquina que um programador deve compreender para que consiga programar o computador específico com sucesso.
e também são compostas de 3 subsistemas básicos. Assinale a alternativa correta que apresenta os 3 subsistemas básicos. Lembrando que, segundo Van Neumann, os 3 sistemas básicos são a unidade central de processamento, a CPU. Então vamos caçar as questões que têm CPU. Portanto, essa está errada e essa já está errada. Outra coisa que tem, segundo Van Neumann, sistema de memória principal. Memória principal temos aqui. Sistema de entrada e saída não tem memória principal, já está eliminado aqui. Memória secundária não tem, é só memória principal nas arquiteturas. Então também está eliminado. Então B, C e E já estão eliminados. E último, sistema de entrada e saída. Sistema de entrada e saída. Portanto, questão correta, letra A. Ficou meio bagunçada aqui, ó, mas questão correta, letra A. CPU, memória principal e sistema de entrada e saída. Lembrando que o CPU deve ser composta por uma unidade de controle, unidade lógica aritmética e vários registradores, ou seja, memórias internas da CPU, e um contador de programa, PC. Bom, pessoal, ainda tem mais uma. Opa, beleza? Vamos resolver essa de infraestrutura de rede de 2017. A arquitetura de grande parte dos computadores atuais é baseada na máquina de Van Neumann, que apresenta como componentes principais, porque essas questões remetem sempre a Van Neumann. Porque do que foi falado na aula hoje, o mais importante é o Van Neumann. E lógico que como motiz aqui, como é nossa intenção aqui é fazer você fixar o conteúdo através da videoaula. Então, nada mais melhor para compreender, para fixar o conteúdo do que responder questões. Vamos a essa. A arquitetura dos computadores atuais é baseada na máquina de Van Neumann, que apresenta como componentes principais. Nós não vimos em nenhum momento falar de acumulador, registradores de propósito geral também não ouvimos falar, processador e memória ROM, não ouvimos falar em memória ROM. Dispositivos de entrada e saída sim, memória cache não foi falado, pipeline não foi falado, memória de massa também não foi falado na estrutura de Van Neumann. Unidade de controle sim foi falado, pipeline não foi falado, acumulador de memória e memória secundária também não foi falado. Portanto, até agora, tudo errado. Unidade lógica e aritmética, sim, foi falado. Chipset não foi falado. Pipeline também, como já disse anteriormente, não foi falado. E nem memória cache. Portanto, sobrou a letra E, ou E. Memória, unidade de controle, unidade lógica e aritmética e entrada e saída. Bom, lembrando que a máquina proposta por Van Neumann reúne os seguintes componentes: uma memória, uma unidade lógica aritmética, uma unidade central de processamento, CPU, composta por diversos registradores, uma unidade de controle, o C, e a função dessa máquina é buscar um programa na memória, instrução por instrução, e executá-lo sobre os dados de entrada. Pode parecer muito complicado toda essa questão de estrutura, mas ela vai servir de base para as próximas aulas, que a gente vai falar de hardware e também de software. Enfim, como eu disse, para prosseguirmos no estudo de hardware, é necessário compreender as principais componentes de um computador, e os componentes derivam dessa estrutura. A partir dos próximos tópicos, começaremos o estudo dos componentes mais relevantes, que são esses aqui na figura: monitor, placa-mãe, processador, memória RAM, placas de vídeo, placas de som e vídeo, placas de rede, fonte de energia, leitores de CDs e DVDs, cada vez mais em desuso nas máquinas atuais, disco rígido, mouse e teclado. Todos esses são os tópicos das próximas aulas. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando, se inscreva no canal, dê um curtir aí, dá um chimitezinho aí no nosso vídeo, isso ajuda bastante o nosso vídeo, e principalmente,
se inscreva no canal para que você receba aí as novas videoaulas que serão postas durante os próximos dias. Super abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando que aqui em cima apareceu um izinho. Esse izinho são algumas sugestões de outras aulas. Clica nele, dá uma olhadinha, tem vários outros vídeos legais no canal. Um abraço e até a próxima.